Muito bom dia a todos. Agradeço a presença de vocês. E como reparam, este encontro com o Padre Tolentino insere-se nos encontros Veritas, que é uma iniciativa que surgiu neste ano, no âmbito da UDIPS, que é uma unidade ao desenvolvimento integral da pessoa, que cuida dos núcleos interrogários e dos interpretados, e que nós, no núcleo para todas estas matérias, temos um textozinho que eu ia passar a ler, que eu pretendo dizer qual é a intenção destes encontros Veritas. Diz assim: Veritas, dativo de Veritas, que se traduz por a verdade. O símbolo da Católica, Veritas, é a verdade, é busca da verdade. Os encontros Veritati pretendem ser um fórum de debate e reflexão sobre os acontecimentos que nos interpelam no dia a dia. A Católica Porto assume, deste modo, a sua missão de ligação à comunidade e de contributo para uma visão mais esclarecida sobre os temas que marcam a atualidade. Questionar os atos feitos, pensar o que dá para pensar, colocar o branco no preto, fazer um resumo sobre problemas que não podemos ficar indiferentes. Sempre é resposta ao desafio de nos votarmos à constante busca da verdade, ou seja, à verdade, ou seja, verdade só. O Padre Tolentino, que daqui a bocadinho vamos ver, tem outros também. É doutor, é mestre, é escritor, é poeta, bom, outras coisas, mas carinhosamente se foi Padre Tolentino. Surgiu desde cedo como uma das pessoas que gostaríamos de convidar, pois entendemos que tem algo muito importante a dizer-nos. Escolheu o tema, Padre Tolentino, a arte de ser professor. E para mim ser professor é estar numa busca inacabada pela verdade, à procura da verdade. Agradeço por isso, Padre Tolentino, estar aqui connosco. Em termos de apresentação, poderia poder passar adiante, mas faz parte dos rituais, dizer que o Padre Tolentino é uma das personalidades que nós conhecemos de uma maneira ou de outra, tantas as vertentes em que nos aparece, é como há um bocadinho dizia, é presbítero, é professor, é escritor, é poeta, é consultor do Conselho Pontifício da Cultura, está muito próximo da ordem de termos institucionais, porque é vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa, e depois encontrei um textozinho que descrevia a pessoa do Padre Tolentino neste tempo. De resto, é especialista em ciências bíblicas, não é? Que é mostrado já de Roma, que é doutoramento, é sobre ciências bíblicas. Só que depois, agora em termos pessoais, não são aquelas ciências bíblicas que nós tradicionalmente somos às vezes focados a tratar de uma forma árida. É sempre algo que nos interpela, que nos encanta. Pelo menos é muito suave. Mas encontrei este texto. José Tolentino Mendonça é uma das vozes originais do Portugal contemporâneo. Especialista em estudos bíblicos, tem abordado com rigor e criatividade os temas e os textos do cânon cristão, mantendo um diálogo sensível com as interpelações do presente. A relação entre cristianismo e cultura é uma das ideias-chave do seu percurso. Como seu leitor, conheço, e até iria mais além nesta expressão, agradeço em nome do seu Tribunal de Foro e é absolutamente responsável por estes encontros, por ter aceitado estar aqui connosco. Muito obrigado e estamos todos ansiosos de ouvir. Muito bom dia a todos. Queria começar por agradecer muito ao professor Manuel Afonso Vaz este convite e esta apresentação tão amiga que ele faz
e sobretudo a forma calorosa com que o convite foi endereçado e a alegria que ele manifesta por este encontro, cuja importância, estes encontros, cuja importância me parece tão evidente, e agradecer também à doutora Carmen Mudo o convite e, sem dúvida, a preparação, a divulgação deste encontro. E agradecer-vos a cada um de vós a presença e o interesse manifestados numa charla, numa conversa muito despretensiosa sobre alguma coisa que nos toca a todos e da qual todos somos discípulos, aprendizes, buscadores, que é no fundo a arte de ser professor. Peço-vos desde já desculpa pela despretensão das coisas que vou dizer e que faço muito mais como partilha e para despertar o diálogo entre nós, que me parece ser a grande finalidade e o grande património destes encontros. E a minha ideia nas coisas que preparei foi também recuperar algum pensamento recente da Igreja, nomeadamente um texto que a Congregação para a Educação Católica publicou no mês de outubro de 2013 e que me parece que é muito importante nos apropriarmos dele também para a nossa arte de ser professor. Ser professor é uma arte maravilhosa e difícil, que todos conhecemos. Muitos de nós temos vivido aqui, no espaço universitário, experiências de enorme realização intelectual, humana, profissional, eclesial. Sentimos-nos úteis a fazer um trabalho que tem uma componente técnica, tem a ver com as nossas especialidades científicas e com as técnicas pedagógicas, mas que sentimos todos é, em grande medida, um laboratório de humanidade. E mesmo se socialmente a imagem do professor atravessa alguma turbulência, nós pensamos naqueles paradigmas mais estáticos de sociedade em que a figura do padre, do juiz e do professor eram assim, digamos, as figuras alicerce das sociedades. Hoje, digamos, há uma relativização de cada uma destas figuras à sua maneira. Mas mesmo nesta reconfiguração das sociedades e da forma como a sociedade olha para o professor e para a sua missão, a verdade é que a importância vital dos processos de ensino, da construção do conhecimento, continuam a ser muito valorizadas nas nossas sociedades e não se prevê que a figura do professor possa ser uma figura dispensável ou descartável por parte das nossas sociedades, mesmo sociedades tendencialmente hipertecnológicas e a entrar num mundo digital avançado. A figura do professor continua como uma figura referencial. E, por outro lado, este tempo muito marcado nas instituições escolares e na acreditação que a sociedade nos faz por uma cultura de avaliação crítica e pelos rankings que entraram em Portugal, talvez pelo setor secundário e primário, mas que cada vez vai passar a cobrir a agenda do setor universitário do ensino. Nós percebemos que por detrás desses institutos há uma procura da qualidade e, no fundo, uma valorização da figura do professor. E de maneira que, nas estatísticas que tentam aferir do grau de felicidade das profissões,
Uma profissão sempre bem cotada é a profissão de professor, porque muitas vezes aquele divórcio entre o que a pessoa desejava fazer e o que faz realmente, entre os seus sonhos e depois o que a vida lhe permite concretizar, no caso dos professores, normalmente há uma coincidência muito grande. Os que são professores, que estão por vocação, sentem-se humanamente recompensados no trabalho que exercem, e mesmo quando os contextos e as condições não são as melhores, o gosto e a paixão de ser professor, de certa forma, cobrem essas dificuldades que todos sabemos que existem. De maneira que é de facto uma arte maravilhosa esta de sermos professores. No entanto, é também uma arte muito exigente e que requer enorme coragem. E não me refiro, digamos, à quantidade e à qualidade do trabalho que nos é requerido, da preparação sem tempo e sem tréguas que todos temos de levar a cabo na nossa vocação e profissão de professores. É um percurso muito exigente, também pelo grau de expectativas que são colocadas no trabalho docente. Espera-se tudo dos professores. Espera-se que sejam disponíveis, dedicados, competentes, que sejam tão bons na parte pedagógica como são excelentes no campo de investigação, ou o contrário, que tenham soluções para garantir os melhores resultados dos seus alunos, que cooperem com a comunidade científica e com o mundo do trabalho, que vivam completamente o presente, façam uma síntese fecunda do que foi o passado, mas que sejam suficientemente criativos e com as antenas ligadas para perceber aquilo que é o futuro. E todos esperam muito do professor. As corporações, os governos, as empresas, as famílias, os estudantes, a administração universitária, a igreja, todos têm expectativas específicas no que respeita ao professor. E para um professor católico, as coisas complicam-se ainda mais. Ou para um professor inscrito numa comunidade de ensino como a nossa, que tem uma identidade católica explícita. É esperado que não desenvolva apenas bem a sua parte, mas responda também adequadamente a uma missão. Sinta o seu trabalho como uma missão. E as pessoas que estão de fora a olhar para nós esperam que os professores católicos ou inscritos num espaço onde a catolicidade fornece a matriz sejam ainda mais abertos e sensíveis a uma série de realidades que normalmente não se exigem a um professor, como a espiritualidade, como a caridade, como a solidariedade, etc. Neste documento que a Congregação para a Educação Católica publicou em outubro do ano passado e que se intitula Educar para o Diálogo Intercultural na Escola Católica, Viver em Conjunto uma Civilização do Amor, diz o seguinte: o professor hoje é membro de uma comunidade profissional e tem a responsabilidade de relações múltiplas. Porque uma boa escola é aquela na qual o corpo docente sabe tornar-se alguma coisa mais do que um formal colégio de educadores, na qual os professores estão ligados não apenas por vínculos burocráticos ou profissionais, na qual as relações profissionais e pessoais não ficam pela superfície, mas vão muito mais longe em profundidade e numa comum preocupação educativa. De maneira que
A arte de ser professor é maravilhosa, mas aquilo que se pede a um professor é também muito exigente. É uma arte muito exigente. E a grande questão que se coloca tantas vezes a nível pessoal e a nível assim, de grupo é como é que podemos nós corresponder a esta massa tão diversificada de expectativas que são colocadas no nosso trabalho, na nossa missão, na forma como nos inscrevemos num espaço universitário e educativo. Sabendo que estas expectativas encontram-nos num espaço que é um espaço cultural muito diversificado e atravessado por tensões muito diferentes. A universidade não é um laboratório in vitro. Não tem paredes, não tem muros. Ela é atravessada, no fundo, pela turbulência que atravessam, que vivem as nossas sociedades. E as grandes mudanças culturais que hoje caracterizam as sociedades ao Ocidente e caracteriza, por exemplo, as instituições, e nomeadamente a própria Igreja, são também naturalmente vividas no interior da própria universidade. Hoje nós não vivemos em espaços homogéneos, vivemos em espaços assinalados por uma grande heterogeneidade cultural, mesmo no interior das escolas católicas e de uma universidade católica. É um grande espaço heterogéneo e é um espaço descontínuo, em que, digamos, a continuidade de valores que pensávamos que era absolutamente estável e garantida, isso não acontece. É um espaço onde as coisas borbulham num fazer, num acontecer, onde os componentes têm identidades que em si mesmas são diferenciadas. E nem sempre o diálogo intercultural dentro do espaço universitário é fácil. Nem sempre é fácil. E a tendência é complexificar-se. De maneira que há uma grande expectativa sobre a nossa missão, mas de facto, hoje, a realidade do mundo universitário e de uma universidade católica, mesmo, digamos, no seu habitat cotidiano, é uma coisa muito complexa de viver e de habitar, e nós precisamos, no fundo, também de estar conscientes da dificuldade que é sermos professores no contexto presente. Nesse sentido, é que me parece tão importante fazermos uma reflexão. Abrirmos e continuarmos uma reflexão sobre isto mesmo, que é, no fundo, sobre a nossa identidade, sobre aquilo que somos. Todos nós somos professores. E somos professores aqui, ou possivelmente a maioria de nós, somos professores aqui. Importa também refletirmos sobre o que isso significa. Eu queria, nesta conversa, no fundo, andar à volta de um conceito, que é o conceito de inspiração, que se liga ao conceito de identidade. O lema deste ano que a nossa reitora escolheu para o Dia da Católica é inspirar o futuro. E desde o seu discurso de tomada de posse, que a professora Maria da Glória tem dito que aquilo que distingue a Universidade Católica é ser uma universidade que inspira. E parece-me uma definição muito feliz daquilo que é a universidade e que é, em particular, a nossa tarefa. Então, era no fundo em torno deste conceito que queria aqui alinhavar também algumas ideias. Uma universidade católica, uma universidade que inspira. Nós não nos podemos aliar do seguinte: nós próprios, professores, como é que a universidade inspira?
A universidade inspira porque nós próprios, professores, graças à qualidade da privilegiada inter-relação humana de conhecimento que mantemos no quadro académico com os alunos, nós tornamos-nos inspiradores. Aquilo que se espera da arte de ser professor é que nós sejamos inspiradores. Não apenas transmissores de conteúdos, mas possamos também inspirar. Recorrendo para isso aos meios mais essenciais e que todos temos à mão. Quer dizer, hoje há muitas tecnologias ao serviço, no fundo, da arte de ser professor, mas, no fundo, todas elas são regidas por um núcleo essencial de atitudes humanas, de estratégias humanas de relação, que é, no fundo, tornar a relação pedagógica verdadeiramente uma relação, dar conteúdo a essa palavra, e depois caracterizar essa relação a partir daqueles binómios que todos nós conhecemos e procuramos praticar, que o nosso ensino tenha o máximo de clareza, mas também o máximo de densidade, que tenha o máximo de leveza e de atratividade, mas tenha também o máximo de profundidade, que seja maximamente inovador, mas também possa salvaguardar maximamente o que é a coesão do próprio conhecimento e aquelas que são as bases já adquiridas e testadas do próprio conhecimento. De maneira que caracterizar desta forma a relação é a finalidade, digamos, da nossa inscrição como professores. Porque, mais do que transmitir, nós somos, ou juntamente com a transmissão, nós somos chamados a despertar. Somos chamados a estimular. Somos chamados a abrir campos, a permitir descobertas, para que a construção do percurso académico seja também para os nossos estudantes a construção de um percurso humano, a construção de um percurso cultural, a construção de um percurso profissional, a construção de um percurso de sentido para a própria vida. Há 4 qualidades essenciais, digamos, na relação pedagógica. Primeiro, ela tem de ser um ensino consistente. É isso que nos é pedido. Depois tem de ter uma carga muito grande de motivação. Motivar para a aprendizagem. Nós todos temos a experiência de que belos e consistentes e sólidos conteúdos, mas se não há uma adequação pela motivação no processo pedagógico, esse conteúdo cai ao lado, nunca será apropriado de forma eficaz pelos próprios estudantes. De maneira que tem de haver sempre uma motivação à aprendizagem. E depois não desistirmos de abrir ao sentir, daquilo que se faz, daquilo que se aprende, daquilo que se busca. Isto que o professor Manuel Afonso Vaz começava por lembrar a propósito do Veritati, que está de facto no emblema da própria universidade, a procura da verdade, a sede da verdade. Não nos basta apenas o cumprimento da transmissão de um conhecimento específico. Nós temos de ligar isso com a procura essencial da verdade e do sentido. E depois cabe-nos sempre também cuidar. Nós sabemos como numa turma nós temos sempre digamos, composições muito diversificadas, temos alunos ótimos que são uma compensação e um orgulho para qualquer professor, e temos depois alunos que nos oferecem dificuldades e põem desafios
muito grandes à aprendizagem e que pedem um cuidado redobrado. Esta arte de caminhar ao mesmo tempo com os primeiros, sem deixar para trás os últimos, e o professor é um pioneiro e é um carro de vassoura, também numa turma. É aquele que não deixa ninguém para trás. Isso tem a ver, de facto, com a dimensão do cuidado. Nós somos inspiradores porque se confia que os professores sejam protagonistas do projeto educativo. Isto é, a nossa universidade não é apenas uma fábrica de cumprir currículos, não é apenas um laboratório onde as horas estão distribuídas por unidades curriculares, mas há um projeto. E é importante todos nos sentirmos corresponsáveis pelo projeto educativo. É interessante, já ouvimos isto N vezes, mas neste documento que a Congregação para a Educação Católica acaba de publicar sobre a identidade intercultural das escolas e das universidades católicas, eles colocam de uma escola católica, colocam 7 critérios. E esses 7 critérios são uma organização recente de muita coisa que por nós já é conhecida, mas que me parece que vale a pena recuperar. O primeiro é o critério da identidade. O critério da identidade. Uma universidade católica inspira porque se empenha verdadeiramente em viver a identidade do seu projeto educativo, que é uma identidade católica, que tem no património cristão, que tem no viver eclesial o seu fundamento, a sua referência explícita. E se é verdade que todos nós sabemos que os membros desta comunidade educativa, que é a Universidade Católica, partilham em graus diversificados a visão católica do mundo e da própria educação, uma coisa é certa: a força da universidade, ela tornar-se uma universidade que inspira, depende de facto da nossa capacidade, da nossa criatividade e da nossa fidelidade em explicitar a sua identidade católica. O segundo critério é a construção de um horizonte comum. Uma universidade é feita de pessoas diferentes e de percursos diferentes dentro dela. Mas se uma universidade católica não promove dentro de si um diálogo e não ativa a comunicação entre os seus vários componentes, as suas várias disciplinas, os membros que a compõem, e se não lhes dá um horizonte de pertença comum, é uma universidade que dificilmente inspira. E de facto, se há alguma coisa que é muito importante para nós, professores desta universidade, é sentirmos que pertencemos a um corpo comum. Isso é um valor que nós temos de salvaguardar, de construir, de reinventar, se for caso disso, mas é um critério de enorme importância. Depois, um elemento com que cada vez somos mais confrontados por este processo da globalização e da abertura ao mundo, porque todas as universidades passam, e esse é de facto também um dos pontos estratégicos da Universidade Católica, é uma abertura sábia à internacionalidade. Nós precisamos abrir-nos à internacionalidade. Nós somos chamados, de certa forma, a vencer particularismos e preconceitos. Temos de nos perceber numa rede mais vasta, mais lata,
de interdependências, temos de perceber as vantagens que há de facto na internacionalização do próprio corpo docente e da nossa própria formação, mas temos de viver essa abertura com prudência e com sabedoria. Mas, entretanto, é um dos critérios que hoje são fundamentais na construção de uma universidade católica. Um outro critério é estarmos apostados em formar para identidades fortes. Num mundo dominado pelo pensiero débole, pelo pensamento fraco, muitas vezes por um pragmatismo sem qualquer pensamento por detrás, pelo contrário, nós somos chamados a formar identidades fortes. Não fortes porque são contrapostas ou porque beligeram com outras identidades, mas identidades que têm a consciência de onde vêm, de onde estão radicadas, da sua própria tradição, da sua cultura, e que só assim podem dialogar e reconhecer igual dignidade no outro. Um outro critério importante na construção desta inspiração e que tem a ver com a arte de ser professor é o desenvolvimento para a reflexão crítica. E este, de facto, é um ponto distintivo de uma universidade. A nossa formação não é apenas uma formação de técnicos ou de pessoas que vão cumprir diretivas, mas nós queremos, de facto, promover, e para promover nós temos de viver este sentido crítico, esta consciência profunda de si, este centramento, esta aposta no centramento da pessoa humana, e que o uso das estratégias do conhecimento aposte verdadeiramente num desenvolvimento integral da pessoa. Um sexto ponto é que nós sintamos que vivemos numa comunidade que pede de nós participação e responsabilidade. E aqui é muito interessante o que diz o documento da congregação, que a universidade não pode representar para nós, professores, um parênteses na nossa vida. Ou não pode ser apenas uma dimensão instrumental ou profissional no sentido mais restrito que esta palavra possa ter. Mas sintamos verdadeiramente que estamos aqui, que estamos comprometidos, empenhados, e que o trabalho que nos é pedido não é apenas um trabalho, digamos, de uma modalidade informativa ou científica, mas que é muito mais do que isso. É o empenhamento direto e vital neste projeto que é a universidade. E daí as palavras participação e responsabilidade. E, por fim, o último critério é numa comunidade que dentro de si já experimenta esta heterogeneidade cultural e esta interculturalidade tão grande, nós respeitarmos e compreendermos os valores das outras culturas e das religiões. E por isso é tão importante isto que o Papa Francisco tem sublinhado e que é um dos pontos importantes também na sua exortação apostólica e que de facto é uma ideia para fazer caminho entre nós, que é a cultura do diálogo. A nossa cultura tem de ser uma cultura do encontro. Uma cultura do encontro. Porque podemos, no fundo, ser atores, protagonistas de uma cultura, mas uma cultura de candeias às avessas, onde as pessoas estão viradas de costas umas para as outras. O que distingue uma universidade católica também é a capacidade
de construir uma cultura de encontro. E aí, de facto, nós professores, somos protagonistas na construção desta cultura. Contam connosco para sermos uma universidade que inspira. Mas, para sermos capazes de inspirar, nós próprios temos de estar inspirados. Não seremos inspiradores se não vivermos a inspiração. E nesse sentido, é que é o desafio tão grande a que sintamos a nossa arte de ser professor e professor da Universidade Católica, não apenas com o desafio a uma excelência científica, mas também a uma excelência desta arte de ser, que não se reduz apenas ao componente científico ou académico em senso estricto, mas pede de nós alguma coisa mais, porque nós somos chamados a empenhar-nos num projeto, e um projeto que é um projeto integral, um projeto para a pessoa humana. E aqui eu penso que há passos a dar, há uma cultura a adquirir da nossa parte de professores nesta instituição, que é fazermos um caminho juntos, de encontrarmos na nossa criatividade, com os nossos interesses, com as nossas possibilidades, claro, tudo isto tem de ser marcado por um realismo muito grande. Mas haver um interesse, uma paixão muito grande por vivermos este projeto. Há outras universidades católicas, por exemplo, em que os professores têm grupos permanentes de reflexão. Por exemplo, sai a exortação apostólica do Papa. Claro que nós fazemos uma leitura pessoal, ou temos outros grupos de pertença em que possamos discutir esse texto do magistério, ou sai o texto da congregação sobre o que é uma escola católica e o diálogo intercultural. Esses textos são para nós e precisamos fazer uma digestão deles. E era interessante que o espaço universitário fosse um espaço de procura e de motivação dos próprios docentes nestes campos que são seus. E aqui eu de facto falo pelo que conheço e conheço menos aqui a realidade do Porto, vocês poderão testemunhar isso melhor, mas a realidade que eu conheço em Lisboa é uma realidade em que praticamente neste campo tudo está por fazer. É um campo cheio de potencialidades, mas os professores encontrarem-se de forma, digamos, não regular, de forma não institucional, não para preparar um simpósio ou um colóquio, mas não porque fazemos parte da sociedade científica, mas porque informalmente nos encontramos para acompanhar por puro interesse, por pura paixão, por pura gratuidade, acompanharmos estes temas. Eu, digamos, não conheço muitas realidades. Há algumas coisas, mas de facto, quando eu digo que está quase tudo por fazer, sei o que digo. E por isso penso que esta conversa, a minha ideia é também deixar aqui o desafio e manifestar um interesse muito grande que a Universidade tem em que os nossos docentes façam um caminho. O Papa Bento XVI, naquele discurso que fez aos intelectuais, às mulheres e homens de cultura, na sua visita a Portugal, ele dizia: a Igreja sente como sua missão prioritária na cultura atual manter desperta a busca da verdade e, consequentemente, de Deus. Levar as pessoas a olharem para além das coisas penúltimas e porem-se à procura das últimas. Isto é,
uma universidade falha a sua missão se satisfaz em ensinar as verdades penúltimas e se demite de apontar e de abrir para as verdades últimas. E nesse sentido, nós seremos uma universidade que inspira se não abdicarmos desta tarefa que é colocada em grande medida nas nossas mãos. Os professores não são apenas simples executores. Não são simples executores de uma visão ou da missão da escola. Pede aos professores que sejam parte integrante, que sejam protagonistas, que pensem. Aliás, a grande mudança que aconteceu nas escolas, a grande mudança de paradigma, teve precisamente a ver com a emergência da figura do professor. Não já apenas como um bom leitor, um bom transmissor, mas alguém que cria o seu próprio espaço e é uma testemunha do sentido, da procura, busca a verdade mais profunda, busca a razão de ser. E é no fundo isso que a universidade espera de nós professores. E só assim nós conseguimos contagiá-los. Há duas maneiras, digamos, muito essenciais de transmitir um conhecimento. Uma é por iniciação, e é em grande medida o nosso trabalho, é iniciarmos outros na aprendizagem, na técnica, no conhecimento, nas artes humanas, e iniciarmos, passarmos conhecimento. E grande parte do trabalho do professor é esse, é iniciar outros naquelas competências. Mas há um outro modo de ser professor que nós não podemos esquecer. Nós transmitimos, nós educamos por iniciação, mas também por contágio. Isto é, a nossa paixão, a nossa alegria, o nosso testemunho, o nosso empenho, a nossa dedicação, a nossa visão das coisas, o nosso amor às pessoas, a nossa fidelidade, a nossa capacidade de sacrifício, a nossa entrega, isso é, digamos, muitas vezes um elemento, porventura, mais decisivo, mais marcante, porque cria uma cultura. Muitas vezes os alunos esquecem-se de 70% ou 80% daquilo que nós lhes ensinamos. Mas as atitudes humanas que eles olharam, detectaram em nós, sem ilusões, sem máscaras, eles têm um olhar, digamos, muito exato para aquilo que é um professor. Aquilo que eles detectaram em nós, essa marca é inapagável. Há um texto muito belo de Almada Negreiros, na Invenção do Dia Claro, que diz o seguinte: sonhei com um país onde todos chegavam a mestres. Começava cada qual por fazer a caneta e o aparo com que se punha à escuta do universo. Em seguida, fabricava desde a matéria-prima ao papel, onde ia assentando as confidências que recebia diretamente do universo. Depois, descia até ao fundo dos rochedos, por causa da tinta negra dos socos. Gravava letra por letra o tipo com que compunha as suas palavras e arrancava da árvore a prensa, onde apertava com segurança as descobertas para irem ter com os outros. Isto é, um mestre inventa o papel, inventa a prensa, inventa a tinta, inventa a caligrafia, inventa tudo ex nihilo, inventa tudo desde o princípio. É verdade que nós somos continuadores, mas não somos repetidos. E o mestre tem de inventar a caneta e o aparo, tem de inventar a tinta e a prensa. E como diz o Almada Negreiros, era assim que neste país todos chegavam a mestres.
Era assim que os mestres iam escrevendo as frases que hão de salvar a humanidade. Eu queria terminar com um texto do Papa Francisco. Ele ainda está relativamente pouco tempo, ainda não tem um ano, vamos celebrar agora no mês de março o primeiro ano do seu pontificado, mas de facto ele já tem dito coisas muito importantes sobre a arte de ser professor. E num encontro com as escolas jesuíticas que ele teve no verão passado, ele disse o seguinte aos professores que estavam presentes e certamente àqueles que o iam ler e ouvir: gostaria de dirigir uma palavra específica aos professores. Não desanimeis diante das dificuldades apresentadas pelo desafio educativo. Educar não é uma profissão, mas uma atitude, um modo de ser. Sede testemunhas com a vossa vida daquilo que comunicais. Um professor transmite conhecimentos e valores com as suas palavras, mas só será incisivo se acompanhar as palavras com o testemunho, com a sua coerência de vida. Sem coerência não é possível educar. Sois todos educadores. E depois a última frase, que é mesmo uma frase a Francisco, não é? A Papa Francisco, que é daquelas frases que toda a gente entende e que nos deixam com um sorriso, mas também a vestir a camisola. E neste campo da educação não se pode delegar a nossa missão. Não podemos deixar a outros a nossa missão. Muito obrigado. Agora podíamos conversar, que era o mais interessante. Muito obrigado. Positivo. Esta comunicação tão motivadora, tão facilitadora, eu diria também tão inspiradora. Obrigado também pela arte, de nos falar da arte de ser professores. Eu suponho que, como estamos professores, temos as nossas experiências, consciência daquilo que vamos fazendo, daquilo que podemos melhorar. Temos aqui um mestre, matérias, professores, e, portanto, somos todos aprendizes. Aproveitemos, portanto, para colocar questões e, portanto, perguntar E partilhar. experiências, estão abertas as inscrições. Tá. Ou basta falar. Posso começar eu? Professora, Se é preciso, uma das coisas que os professores sabem é falar alto. Não seria preciso aqui o microfone. Obviamente eu gostei imenso da sua conversa. Eu fiquei admirado com uma coisa que disse, porque não parece ser verdade no caso português, que é que aqueles indicadores de felicidade são maiores na comunidade dos professores. Pelo contrário, algumas dos inquéritos mais recentes revelavam uma grande desmotivação. Portanto, a minha primeira questão é saber porque é que isso acontecerá em Portugal. E depois, uma outra coisa que eu fiquei admirado foi, nunca mencionou em toda a sua intervenção, acho que eu pode ter passado, a palavra vocação, quando isso era sempre um dos temas, uma das referências que vinha ao de cima quando se falava em ser professor. Porquê é que isso aconteceu? Ou seja... Eu penso que falei de educação. Eu falei... Talvez tenha, mas quer não veio, não foi... Sim, não foi esse o E eram essas as duas. Portanto, era uma primeira questão e uma outra pedindo-lhe então um aprofundamento desse assunto. Muito obrigado, Dr. Alberto Castro.
sem dúvida que o termo vocação está aqui implícito. Não é? É um termo absolutamente presente neste discurso e suposto a ele, porque quando se fala da arte de ser professor, está-se a pedir ao professor que ele encare, digamos, a sua atividade, a sua pertença, não apenas como um domínio de profissionalização, mas que ele viva com a inteireza da sua dedicação, vivendo como uma vocação e como uma missão. Todos nós sabemos que aquilo que é pedido a um professor é alguma coisa tão ampla e que toca elementos até tão profundos da própria vida, da própria sensibilidade, da própria dedicação, do próprio equilíbrio, que se trata verdadeiramente de uma vocação. É uma linguagem um bocadinho antiga, mas usava-se o termo sacerdócio para falar da vocação do médico e para falar da vocação do professor, porque exige um grau tal de entrega e de esquecimento de si que de facto estamos perante uma vocação. Nós temos vivido a turbulência que se sabe a nível da educação em Portugal e um enfraquecimento do papel do professor, sobretudo nos outros níveis de ensino. No universitário, possivelmente esta turbulência terá características próprias, mas não se sente esse fenómeno como se sente nos graus anteriores de ensino, mas apesar de toda essa indefinição, aquilo que se vê, por exemplo, nas reportagens, nas manifestações de professores, ou quando se ouvem os professores lamentarem-se das condições que têm, nunca é numa linha de desidentificação com a arte de ser professor. Pelo contrário, é dizer, a minha vida é ser professor, é esta a minha paixão, é esta a minha formação específica, eu quero ser, ajudem-me a ser professor. No fundo, vê-se que esta instabilidade que rodeia a figura do professor muitas vezes é um grito para que os professores possam ser e efetivamente. Não sinto na sociedade portuguesa que haja da parte dos professores uma crise internalizada em relação à figura do professor. Pelo contrário, esta situação difícil que tantos milhares vivem leva de facto a valorizar o percurso dos professores em termos disto que estamos a falar, de indicadores de identificação e indicadores de felicidade. Embora, claro, a situação por vezes seja tão difícil que um professor passa pela escola como um purgatório e não tanto como um lugar de tranquilidade, de serenidade, de empenho. Todos sabemos isso. Não sei se respondo. Bem. Queria que se apresentar. Boa tarde. O meu nome é Ricardo Magalhães. Eu sou do Centro Universitário na Universidade de Fora Pessoa. E a minha pergunta tem a ver com a imprescindibilidade, ou seja, onde é que, no seu entender, num mundo em que nós temos, onde a informação é cada vez mais gratuita, é dada pelas melhores instituições mundiais de forma gratuita, de maneira que os nossos alunos têm acesso à informação dada pelas pessoas mais reconhecidas, por prémios nobres, por pessoas
das principais universidades, no mundo em que essa gratuitidade da informação começa a existir e a ser fácil, onde é que está a imprescindibilidade do professor universitário nas nossas universidades? No seu entender, tenho a minha opinião, mas gostava de saber qual era a sua opinião. Uma imagem do futuro é haver no mundo 20 professores para o mundo inteiro. Não é? 20 professores. Não, mas esse é um cenário possível, em que há 20, é uma maneira de dizer, mas há uma pequena pool de professores que, situados numa universidade de topo e com os mecanismos digitais e o e-learning, conseguem, de facto, digamos, superar o trabalho que hoje uma rede infinda de professores fazem. No fundo, o cenário do futuro é este. E muitos acreditam que se caminha para isso e que haverá uma reconfiguração da figura do professor, como hoje é pensado. Sem dúvida que na nossa área muitas transformações vão acontecer. E sem dúvida que estamos à beira de modelos novos que vão emergir, que sem dúvida precisarão de tempo para ser testados, mas muitas mudanças vão acontecer, mesmo nós não vivendo muito além dos 100 anos ou dos 80, nós próprios vamos ver e vamos passar por essas mudanças. Há, contudo, elementos dessa imprescindibilidade, que é, penso, o elemento humano. E aqui, de facto, este discurso de olharmos para o professor não apenas como um iniciador, mas como alguém que atua também por contágio na relação pedagógica e humana, é essencial. Porque uma coisa é uma formação à distância e os efeitos que ela pode ter e a potenciação que podemos vir a fazer nos cenários do mundo futuro, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, o que serão as universidades, possivelmente serão realidades reequacionadas, mas há um elemento que é fundamental e que penso que é a mais-valia de cada professor em si, que é ele ser um inspirador. Ele não ser apenas um bom técnico que transmite o conhecimento técnico, porque esse até pode ser transmitido de outras formas, mas que ele possa associar os dois componentes. E nesse sentido parece-me que a figura do professor será, por muito tempo, uma figura insubstituível na construção do conhecimento. Não sei qual era a sua ideia. Eu agradeço também muito a minha parte de comunicação que fez Henrique Gomes Araújo, professor de antropologia. E, de facto, a tentação de fazer a comparação com a relação médico-doente é muito grande, porque sabemos bem como mudou o tempo, na verdade, nessa relação entre João Semana com o doente, o tempo que ele tinha disposto, a disposição interior, na verdade, essa vocação que ele sentia para atender e para cuidar do seu doente, em termos de interação pessoal e humana, não é? Enquanto hoje nós temos a indicação de uma parafernália de exames clínicos e de análises que tornam-se o centro, na verdade, técnico, na verdade, da relação médico com o doente. Mas, falando de professor, evidentemente, falamos de arte e é muito evidentemente, porque a vocação é a voz, não é? Que o professor sentir. Mas, da minha experiência pessoal,
aquilo na relação agora professor com o aluno, em tempo também aparece, não que o professor não tenha essa disposição, essa disponibilidade, não é? Que nós temos, aí creio que nós mantemos, não estamos, creio eu, tão constrangidos como o médico do centro de saúde que tem uma fila de doentes a atender, que tem 6 minutos para cada doente. Mas acho que aí temos outro tempo interior e disponibilidade. O que nós nos confrontamos, falo por mim, é com a aceleração, não nossa, mas dos alunos, não é? Que no seu uso de telemóveis, computadores, etc., têm um tempo interior de tal modo acelerado que há realmente uma dificuldade na inspiração, não é? No exercício dessa nossa arte, temos, da nossa vocácio, mas de facto que eles saibam ouvir, não é? Essa nossa desafio à inspiração, a que eles sejam capazes também de sentir essa inspiração. É difícil, dada a aceleração do tempo. Muito obrigado, professora. Esse é, sem dúvida, um dos problemas que hoje vivemos no interior das universidades, porque a mudança tecnológica não é apenas tecnológica, é também humana. Há uma mutação antropológica, cultural e antropológica, que nós temos de seguir, temos de compreender, temos de acompanhar, temos de seguir, temos de reorientar, e para isso parece-me de extraordinária importância que reflitamos sobre isso. Ainda na Semana Cultural da Universidade, que tivemos em outubro, tivemos a oportunidade de trazer o professor António Spadaro, que é o diretor da Biblioteca Católica, e que é um homem que tem refletido muito sobre os nativos digitais. Porque uma coisa é ter aprendido a trabalhar instrumentalmente com as tecnologias digitais, outra coisa é já ter nascido dentro delas. E ter uma relação que nós nunca teremos com elas. Que é uma relação emotiva, uma relação de vida, uma relação afetiva, que é uma coisa que nós não conseguimos ter, mas que eles já nascem a ter, já nascem a viver. E, no fundo, jovens nativos digitais que desafios colocam a arte de ser professor. Penso que ganhamos muito em ter um fórum aberto, ligado ao ser professor, onde se possa, de facto, refletir estas questões. Porque, repito, nós estamos a viver uma mutação antropológica. A dimensão do mundo em mudança é muito mais vasto e cheio de expressões subtis que nos escapam completamente. Não é apenas uma questão técnica ou tecnológica, é uma questão cultural. E eu próprio estou muito empenhado e interessado nessa reflexão e penso que ela é vital, que a universidade a faça, que nós a façamos juntos e de uma maneira muito profunda, porque essa é, de facto, uma das questões fundamentais do presente. José Cássio, de Teologia. Eu gostaria também de sublinhar o grande interesse que teve a comunicação do Padre José Tolentino e um pouco na sequência do que já foi dito, eu gostaria de colocar uma questão que, quando estava a falar, se me figurou logo. Qual o papel que poderão ter, enquanto professor de Teologia, qual o papel que acha que poderão ter as novas tecnologias no ensino da Teologia? Os limites, as virtualidades, creio que esse também é um desafio muito específico para a Teologia em particular. Desde logo, uma vantagem muito positiva. Inscreve a Teologia numa comunidade mais ampla de conhecimento.
Hoje eu vejo os nossos alunos seguem aulas de professores nos Estados Unidos, em Inglaterra, em Itália, e isso, digamos, amplia o próprio espaço da teologia, que tem em Portugal um problema persistente, que é, no fundo, funcionar de uma forma muito limitada, numa banda estreita, muitas vezes olhada apenas como curso que prepara para um ministério presbiteral, e a teologia como ciência muitas vezes fica, digamos, para segundo plano. E isso traz uma enorme vantagem de reconhecimento, de possibilidades, de desafiar os próprios professores a um trabalho de investigação e de diálogo, de maneira que a vantagem principal que vejo neste momento é essa, que pede de nós, de facto, o engenhear para aproveitarmos e para saber cavalgar. Depois, digamos, os limites, os problemas que se colocam a qualquer aluno nativo digital também se colocam ao aluno de teologia. Os nossos alunos estão com o computador à frente e estão, ao mesmo tempo, a ouvir o que dizemos, e estão a procurar referências ligadas à internet, ou quando não estão dispersos, completamente distraídos, estão a procurar referências daquilo que dizemos, e já um bocado à frente do que estamos em dia. É exatamente a mesma situação, e que pede de nós uma reflexão assim muito coincidente com a realidade. E queria só dizer duas coisas muito breves, voltando à impossibilidade do professor na linha do que o prega aqui eu própria me entusiasmo e me inspiro com muitas aulas que vejo na internet. Mas se nós entendermos o professor como aquilo que disse atrás, nunca estes mestres, inspiradores, sem dúvida, e que conseguem superar esta necessidade de transmissão de conhecimento, farão meia dúzia deles para todo o mundo, conseguirão nunca superar esta necessidade de termos de ser cuidados. E falou disso, o que para mim é muito caro falar nesse conceito, porque se todos nós, a priori, somos cuidadores e temos capacidade para cuidar, temos sobretudo necessidade de ser cuidados. E uma coisa é adquirir o conhecimento e partilhar a informação. Outra coisa é a necessidade que cada um de nós tem de alguém que ajuda a crescer, e neste sentido da universidade, pela minha experiência também diria, a cuidar das nossas ideias, dos nossos projetos, a ajudar a crescer neste sentido também a pessoa que é e o estudioso que quer ser, e voltando sempre à imagem, voltando sempre à ideia, aquela imagem antiga do professor que rega a planta para ela crescer, não é? E esta faceta, se entendermos o professor neste sentido, nunca será possível existirem apenas 20 professores para o mundo inteiro, porque não terão capacidade, nem tempo, nem presença suficiente para dar a mão e para ajudar a crescer aqueles que um dia o superarão e que também serão os seus mestres. Obrigada por ter falado disso também. É esta dimensão que fala a Dra. Margarida Vieira, a dimensão da presença e uma construção integral, que é alguma coisa que não se recebe de qualquer forma, mas de facto é preciso cuidar da pessoa, cuidar do seu projeto, cuidar do caminho que ela está a fazer, e perceber que a educação não é só da cabeça, não é só formar cérebros. Nós hoje fala-se por mais razões da fuga dos cérebros. A universidade não tem só cérebros, não forma só cérebros. E nesse sentido,
é a missão mais ampla da própria universidade, de que um professor é protagonista. E isso, de facto, é um traço insubstituível da arte de ser professor. Eu aproveitaria para lhe colocar uma questão e, porventura, fazer a ligação com um novo encontro velho já. Uma notícia veio no público e que dizia respeito a uma tese de doutoramento na Universidade Católica, chamava a atenção para que os portugueses, mais cultos, com maior rendimento, com mais sucesso na vida, eram proporcionalmente aos mais humildes, mais desfavorecidos, digamos assim, por menos solidários. Isso chocou a doutora Maria Carlos de Moura, a doutora Mónica, a Ana Sofia, que é o grupo de tal reflexão, que às vezes está na origem desses encontros veritáveis, dos seus temas. E eu aproveitaria e gostaria também se nos podia, ou se tem alguma explicação. Tenho a impressão que as elites estão afastadas da sociedade. Será falência da universidade, em concreto da Universidade de Portugal? Eu também li os números do estudo que foi apresentado e fiquei muito preocupado, porque o conhecimento parece que não nos torna mais solidários, mais presentes aos outros e não nos inscreve na construção de uma sociedade mais igualitária, mais digna, mais livre. Mas o oferecer possibilidades de cada um, digamos, se desenrascar individualmente melhor, parece que o desagrega da responsabilidade pelo bem comum e pelo todo. São números que a gente tem, de facto, de refletir. E fico, de facto, muito contente de saber que esse será um dos próximos temas. Vão tentar que seja um dos próximos temas. E só reforço a importância desse estudo, que é um estudo que também nos pergunta o que é que as universidades estão a fazer. Não é um estudo que nos põe muito em causa. Se as universidades não ativam a responsabilidade pelo bem comum, qual é verdadeiramente a sua missão e o que é que as distingue? Aqui, de novo, um trabalho de inspiração que cabe aos professores. E a forma como os alunos, no fundo, que modelo encontram em nós e que desafios encontram em nós e que valorização nós damos dessa dimensão na relação que temos com os estudantes. Parece-me que é alguma coisa absolutamente central. Absolutamente central. Eu lembro-me da última entrevista da Sofia de Melo Braga, que é aqui uma mulher do Porto, e a sua última entrevista foi a uma revista católica, Cidade Nova, e o jornalista só lhe fazia perguntas assim, telegráficas. Ela também já estava muito doente, mas eram assim perguntas para ela responder em 2 linhas. E ela perguntou-lhe: o que é que deseja para Portugal no século XXI? Ela disse: só há uma questão importante. Acabar ou diminuir as diferenças entre os ricos e os pobres e mais justiça social. Tudo o resto é indiferente. Reparem, para ela o resto não é indiferente. Ela é uma vida de cultura, de dedicação, de poesia. Ela tinha uma paixão pelo mundo e pela vida. Claro, o coração dela estava cheio de amor pela vida. Mas ela sabia que o essencial passa de facto pelo critério, no fundo, o critério das bem-aventuranças, o critério da justiça. Aquela conversa que nos aparece no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus.
Eu tive fome e não me deste de comer, eu estive preso e não me visitaste, eu estava nu e não me vestiste. Onde é que te vimos, Senhor? Perguntam. E a Universidade também tem de responder a esta pergunta. Onde é que vemos? Onde é que vemos o Senhor? E como é que o podemos acolher? Sem dúvida que esse estudo é um estudo que pede urgente estudo interno, dos nossos professores. Só tínhamos também tempo para quem ainda tenha ficado com alguma ânsia de falar. Eu só queria fazer uma nota, que é aquilo que vai nesse estudo, nessa mesma semana, tinha aparecido em várias publicações internacionais a mesma tendência. Portanto, não é uma coisa portuguesa. Não é? E, aliás, não é por acaso que o Papa Francisco fala. Sim. Cada vez estamos mais no mesmo barco, não é? Estamos mais no mesmo barco. Globalizado. Então, dava a oportunidade para agradecer mais uma vez, era o dia de perguntar, e obrigado a todos. Até ao próximo encontro veritário.